Graça e paz, Senhor, estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao nosso coração. Antes, se inscreva no canal do YouTube, PR Carlos Costa da Silva. Segue nós no Instagram e também no Facebook e também no TikTok. Vamos para a palavra de Deus? A melhor coisa que tem é estudar a palavra de Deus, tá bom? Então, convido você para estar acompanhando comigo na sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 12, versículo 38 até o versículo 40, tá bom? Então nós vamos falar sobre Jesus, ele reprova aqueles que pregavam a Torá. Mas a verdade é que eles tinham mais o legalismo, mais a religiosidade dentro de si do que os princípios de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado, porque talvez nós estamos vivendo mais costumes religiosos, nós estamos vivendo muito mais filosofias religiosas, às vezes nós estamos vivendo algo mais religioso do que princípios de Deus. Aonde entra as questões religiosas, as questões de costume, de legalismo, sabe? De uma pessoa ser fanática religiosamente falando, você acaba realmente tirando o principal, que é os princípios de Deus. Verso 38 diz assim, ele dizia em sua doutrina, né? Jesus ali, ele mostrava princípio, Jesus não mostrava costumes religiosos, Jesus não mostrava legalismo, né? E ali não, eles, os fariseus, aqueles religiosos, escribas ali, eles mostravam muito mais a questão religiosa. E diz assim, guardai-vos dos escribas, né? Aqueles que afirmavam que era perito na lei de Moisés, né? Perito é aquela pessoa que era realmente, que conhecia a lei de Moisés, né? E que gostava de andar com vestes compridas e amar as saudações nas praças, né? Os fariseus, escribas, eles gostavam muito de que as pessoas massajavam o ego deles, né? Que eles fossem bem vistos, né? Bem quisto ali, né? Apresentável, né? Eles gostavam disso, de pessoas que gostavam mesmo de aparecer, né? A verdade é isso, que eles gostavam de aparecer, e hoje não é diferente dessa, né? De você querer ocupar posições, né? Para as pessoas respeitar você, das pessoas não respeitar você. As pessoas precisam respeitar, mas ali eles queriam que as pessoas cultuassem eles, né? Tratassem eles realmente como algo assim, totalmente que eles queriam, né? Verso 39 diz assim, e as primeiras cadeiras na sinagoga, né? Eles gostavam de aparecer. Eles gostavam que as pessoas olhassem para eles e falassem, ó, chegou, né? A questão religiosa é essa também. Você quer ser altivo, você quer ser muitas vezes arrogante, você pensa que você é melhor do que as pessoas, mas quando você tem princípio de Deus, você não vive isso. O princípio de Deus, Jesus é que aparece, não é nós que aparecemos. Verso 40, verso 40 diz assim, que devora a casa das viúvas. E isso com pretexto, fazendo longas orações, né? Estes receberão maior julgamento. Olha para você ver, que coisa que Jesus fala aqui. Para o dinheiro. Eles olhavam muito mais para a questão do dinheiro, não pela questão espiritual. Eles não visavam a questão espiritual. Eles visavam muito, não é a oração. Eles não estavam ali para orar, para a causa das viúvas, mas eles estavam ali para usufruir daquilo que as viúvas tinham. Por isso que eles davam uma de religioso, eles davam, não era cristão, era religioso, era legalista, fazia longas orações para usurpar. Jesus está falando sobre isso, né? As orações longas, sonoras, para essas viúvas,
em sua presença, esperando que elas fizessem um testamento a favor dos escribas, né? Que elas ajudassem financeiramente falando. Então eles não estavam ali pela causa da viúva, mas eles estavam ali pela causa do dinheiro. E isso, infelizmente, nós estamos vivendo no nosso meio hoje, né? Porque aonde o princípio de Deus sai, entra a questão financeira, dinheiro. Entra ali, eu só faço por causa do dinheiro, eu só vou por causa do dinheiro, eu só faço se me dá dinheiro, eu vou pela agenda disso. Então isso aqui já acontecia na época de Jesus. Então lembre de uma coisa, você não define o homem pela questão religiosa que ele é. Você define o ser humano pela questão do cristianismo. Quando Jesus realmente entra na vida da pessoa, a pessoa vive um cristianismo diferente do que uma religião, tá? Religião, ela estraga o ser humano, tá? Mas você pode falar, que isso, pastor? Mas a palavra religião é religar, é verdade. Mas todas as religiões religam em Deus? Não. Então, só Jesus pode nos levar. Só Jesus pode ser a nossa ponte para nós chegar. Só Jesus pode nos salvar, libertar, transformar. Jesus é o próprio Deus, só Ele. Por isso que Jesus não veio fundar uma religião. Jesus veio resgatar o homem da religiosidade, do legalismo, da filosofia religiosa, tá bom? Então, às vezes nós estamos mostrando mais roupa e não estamos mostrando caráter. Às vezes estamos mostrando muito mais questões religiosas, estamos esquecendo do testemunho de Jesus na nossa vida. Possamos aprender isso, possamos viver não como o fariseu vivia, atores, não como escriba fazia, que escrevia a lei, mas não vivia a lei, né? Mas fazer como Jesus falou. Jesus reprovou as atitudes daqueles homens. E hoje também não é diferente. Você olha para alguém e vê se o cristianismo está na vida dele. Se princípio bíblico da palavra de Deus está. Não costumes religiosos, não legalismo religioso, não egoísmo, não altivez religiosa. Temos que tomar cuidado com isso, porque o que salva o ser humano não é a religiosidade. O que salva o ser humano é princípios de Deus. Onde entra o princípio, sai a religiosidade. Aonde há religiosidade, não entra o princípio de Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo. Continua conosco, trabalhando a nossa vida e que nós possamos, Senhor, a cada dia estar vivendo princípios do Senhor. Nos ensina a viver princípios do Senhor e não religiosidade. Senhor, muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe sua vida. Querendo, bom Deus, estaremos de volta amanhã com mais uma palavra de Deus ao nosso coração, coração de todos vocês. Deus abençoe. Até lá, em nome de Jesus.